Vamos dar prosseguimento, mas antes de continuar, vamos só fazer uma pequena melhoria no nosso script de criação do banco. Aqui no final a gente só vai tentar executar isso aqui se de fato a gente conseguir fazer uma conexão com o banco. Então aqui no final a gente vai abrir aqui, ó, vai dar um else aqui, dois pontos, vai prosseguir e vai pegar todo esse bloco aqui que está aqui e vai colocar aqui dentro, perfeito? Se a gente rodar o nosso script aqui, vamos ver, ele vai criar o nosso banco de dados aqui. Perfeito. Ok, vou fechar aqui. Vou apagar esse database aqui que a gente criou, foi criado, isso aí, anyway. Tá, perfeito. A gente vai trabalhar agora nessa parte de mais gráfica, né? E para a gente trabalhar com essa parte mais gráfica, a gente vai utilizar o PyQt5, vai pegar lá do PyQt5 os widgets, né? Qt widgets, e vai utilizar também algumas coisinhas do argv aqui, beleza? Tá. A gente vai criar um widget para a gente poder trabalhar, né, com uma aplicação, uma telinha que a gente vai ver aqui. A gente vai chamar essa telinha de formulário, depois vou explicar aqui o que está acontecendo aqui. Esse formulário, assim que a gente criar, né, tá vendo que ele é criado um objeto aqui, ó. Eu vou chamar um método que tem lá nele, né, um método, né, que como é uma classe, uma função, não tem lá dentro, nome lá dentro de método. Eu vou chamar esse método aqui e eu vou fazer o aplicativo, no caso que eu estou rodando aqui, ser executado. Mas antes de eu rodar isso aqui, vamos dar uma olhadinha nessa classe aqui e o que está acontecendo aqui. Tá. Como ela é uma classe, né, ela tem um método chamado definite, né, que é o método construtor dessa classe. Tem alguns métodos aqui que eu já vou explicar eles, beleza? São os métodos, são as ações dos botões, né? Quando você clicar lá no botão que a gente vai criar, cadastrar, ele vai fazer alguma coisa. Quando a gente clicar no botão apagar, vai fazer outra coisa. E quando a gente clicar em atualizar, vai fazer outra coisa, tá? Como é um método de classe, por padrão a gente adiciona o self aqui dentro do argumento do método, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse método construtor. Eu vou criar um formulário, né? Que a gente vai poder trabalhar com ele ali. E ele vai herdar desse camaradinho aqui, ó, qtwidgets.windows, algumas coisas para a gente poder trabalhar com a parte de interface gráfica. Tá, mas vamos lá então. Eu vou abrir esse método construtor aqui. E como ele está herdando desse camarada aqui, eu tenho que chamar o método construtor dele, o método construtor do Py, né? Que eu utilizo a palavrinha super, e eu vou passar essa classe aqui, né? Ou no caso, esse formulário que eu estou trabalhando aqui, né? E eu vou chamar o método construtor dele lá, igual estou chamando aqui, ó, definite. Tá, perfeito. Fazendo isso, eu tenho alguns métodos, por exemplo, do qt-widgets, que tem, por exemplo, um método que ele dá o título, né, para minha janelinha, né? Dá um título lá que eu chamo set Windows Title. E eu escrevo o que vai estar escrito lá na minha caixinha, né, na minha telinha. Eu consigo passar aqui, fixado para ele, o tamanho da minha janela, né, a largura e a altura. Tá. Tem alguns outros métodos aqui, por exemplo, que eu tenho que ter o frame principal, o layout principal. Mas perfeito, eu vou comentar tudo isso aqui que eu vou explicar parte a parte. Parte a parte. Deixa eu só comentar a questão dos botões também, para não ficar muito longo esse vídeo. Deixa eu comentar aqui. 1, 2, 3. Perfeito. Eu vou rodar isso aqui e vamos ver como é que vai estar a carinha inicial da nossa telinha, né, do nosso formulário. Eu vou rodar aqui, ó. Basicamente é uma telinha, né, que está aqui o nosso título, né, cru de usuário, e está uma janelinha de 500 por 600, né? Basicamente ela não tem nenhuma ação, se eu clico nela não acontece nada, quando eu clico X, ele finaliza o processo ali, certo? Basicamente é essa telinha que a gente vai fazer, e no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco com a adição de botões, né? Adição de elementos, ações para esses botões,
Perfeito?